A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Rosali Sena. Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão Fiel. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Glórias a Deus, aleluias. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. Deus é quem tem nos protegido, quem tem nos guardado, quem tem nos dado fôlego de vida, meus irmãos. Tantas pessoas sofrendo com essa epidemia nos hospitais, respirando através de aparelhos. Quantas pessoas sofrendo com essa epidemia que não está sentindo o sabor do alimento, que não está conseguindo se alimentar. Seja grata a Deus hoje por você estar respirando. Seja grata a Deus hoje por você estar alimentando. Seja grata a Deus hoje por você ter o alimento. Meus irmãos, nesta manhã, como eu disse, nós vamos estar falando sobre provações e todos os dias, que Deus colocar aqui no meu coração, eu vou estar falando sobre um tema de provações. E hoje o tema que eu quero falar é sobre José, meus irmãos. José passou por muitas provas. Tem muitos tipos de provações em nossa vida. E todas elas são permissão de Deus. Tem provações que Deus quer testar a nossa fé. Tem provações na nossa vida que Deus quer desenvolver um relacionamento comigo e com você. Tem provações que Deus quer que nós oramos mais, que nós buscamos mais. Porque quando está tudo bem, nós não oramos, nós não buscamos. Então Deus às vezes permite um pouquinho ali do acosto, Ele acosta nós um pouquinho para nós buscar mais Ele, para nós orar mais. Tem também o tipo de provações, que Deus está querendo chamar uma pessoa à presença dEle. Às vezes a pessoa não ora, não entende muito do que é as coisas de Deus, não busca muito a Deus. E ali Deus vai e toca naquilo que Ele mais gosta, para fazer com que aquela pessoa se volte para Deus, para a pessoa reconhecer Deus e começar a conhecer a Deus. E tem aquela provação, meus irmãos, que às vezes Deus permite para nos exaltar. Tem situações em nossa vida que é necessário nós passar pela prova. Porque no momento da prova, Deus está nos moldando, Deus está nos ensinando para fazer a obra dele. Deus está nos moldando, Deus está nos ensinando, é uma preparação para nós fazer o chamado que Deus tem na nossa vida. Interessante nós olharmos ali a vida de José. Na Bíblia, meus irmãos, tem a passagem ali de José. Que José foi provado, José foi vítima da inveja dos irmãos. José foi vendido como escravo. José foi morar em um lugar que ele não conhecia ninguém. Ele era escravo naquele lugar. E Deus permitiu. Deus permitiu que José fosse defamado. Deus permitiu que José fosse preso. Mas é interessante nós pensarmos que naquela passagem sempre fala: mas o Senhor era com José. Mas era necessário José passar por tudo aquilo. E o plano de Deus na vida de José era: Deus deu um dom para José, o dom de revelar sonhos. Mas quando Deus tirou ali José daquele lugar que ele morava ali, para levar José para o Egito, Deus tinha um plano. E o plano de Deus era que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de José. E que José, de escravo, fosse o novo governador do Egito. Quantas vezes eu e você não entendemos o que Deus tem permitido nós passar? Quantas humilhações eu e você tem passado e nós não temos entendido? José também foi humilhado, meus irmãos. José foi humilhado pelos irmãos dele. José foi humilhado ali no Egito como escravo. José foi humilhado quando ali, meus irmãos, ele foi preso injustamente. Mas o Senhor era com José. Mas para que os planos de Deus se cumprissem na vida de José, foi necessário José passar por essa provação. E essa provação de José que ele passou foi para que manifestasse na vida de José a glória de Deus. Então também nós temos que entender que muitas das vezes Deus está nos permitindo passar por situações para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida.
para que a glória de Deus venha ser manifestada na nossa vida. Porque quando ali José estava preso e ali ele revelou o sonho ali do faraó no Egito. E o faraó perguntava, né? Porque ele consultou muitos magos, o faraó consultou muitos sábios daquela época e ninguém sabia revelar o sonho do faraó. Mas José soube revelar o sonho do faraó. E quando José revelou ali o sonho do faraó, e o faraó perguntou, né? E José disse que não era ele que estava revelando aquele sonho, mas era o Deus vivo. Era o Deus de Israel que estava revelando para ele. Então ali através da vida de José, o Deus de Israel foi glorificado. Porque além de José revelar os sonhos que Deus mostrou para ele, Deus também deu a solução. Então, aquele povo ali do Egito teve que reconhecer que havia um Deus na vida de José. Então, muitas das vezes acontecem provas na minha vida e na tua vida para que o nome de Deus venha ser glorificado através da nossa vida. E que você venha entender, meu irmão e minha irmã, você não está neste mundo por acaso. Você está neste mundo para uma obra de Deus. Quando você foi criado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano para a tua vida. Então não tente desviar do plano de Deus. Não tente cortar caminho do plano de Deus. Sumira na presença do Senhor e pergunta: Pai, eis-me aqui, seja feita a tua vontade em mim. E faça a vontade de Deus na tua vida. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos planos têm que ser frustrados para que os planos de Deus venham a ser realizados na nossa vida. Mas eu falo uma coisa para você, meus irmãos. Para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que passar por lutas, nós temos que passar por provas. Mas sempre a vitória é garantida. E servir a Deus é a coisa mais maravilhosa que tem neste mundo. Servir a Deus, adorar a Deus, ouvir a voz de Deus, ver o cuidado de Deus com a nossa vida. Não tem nada neste mundo que paga. O cuidado de Deus com a vida da gente, com a nossa vida, quando nós servimos a Ele, quando nós adoramos a Ele, quando nós temos o temor de Deus, quando nós somos obedientes, é lindo de ver o cuidado de Deus conosco. Deus cuida de nós, da nossa família, nos mínimos detalhes. Deus fala com a gente, Deus nos mostra as pessoas que são mentirosas, as pessoas que são falsas. Deus não deixa nós ser enganados pelo espírito do engano. Deus nos fala as coisas que nós não podemos falar para ninguém. É lindo ver o mover de Deus na nossa vida. Então, é muito maravilhoso, meus irmãos, servir a Deus. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus, porque só quem conhece Jesus vai entender o que eu vou falar neste momento. Servir a Jesus é uma grande honra. Fazer a vontade de Deus não é nenhuma tristeza. Fazer a vontade de Deus não é nenhum sobrepeso sobre a nossa vida. Fazer a vontade de Deus é uma honra. Porque nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores. Mas Deus nos usa pela misericórdia dEle. Deus nos usa pela misericórdia dEle. Então, entrega a Jesus neste dia. Começa a perguntar a Deus qual é a vontade dEle na tua vida. E para de murmurar, para de ficar sem entender porque você está passando por tantas provas. Porque eu tenho certeza que se ali, José, quando ele estava ali sendo vendido como escravo, quando ele ali foi preso injustamente, se José tivesse ficado perguntando para Deus, murmurando porque ele estava passando por tudo aquilo, mesmo ele sendo fiel, mesmo ele sendo servo, ele não ia ouvir a voz de Deus quando Deus revelou para ele ali o sonho do faraó. Então, fecha mais um pouquinho a tua boca, pare mais, escuta a voz de Deus, que Ele vai falar com você e você vai identificar que aquela voz é de Deus. Busca mais a presença de Deus. Busca mais a presença de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Que você compartilhe essa mensagem com alguém.
que você curte esse vídeo, que você, se não for inscrito, você se inscreva. E nós vamos estar aqui amanhã, se Deus permitir, continuamos falando sobre provações, para nós entendermos, para você entender por que às vezes você tem passado por tantas lutas e você não tem entendido. Essa é a mensagem de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.